Eu tenho que dizer, seria difícil visitar a maior cachoeira do mundo porque ela fica debaixo d'água. Na verdade, há fissuras e cavernas no fundo do oceano. Elas se formam quando a água escorre pelas camadas de sal que ficam abaixo dela e que está cheia de sal dissolvido. Isso a torna mais densa do que a água ao redor, por isso acaba se instalando nessas fissuras. Esse tipo de água densa forma uma enorme cachoeira perto da Dinamarca. É uma cascata gigante que desce 3.500 metros. Isso é mais de 3 vezes a altura do famoso Salto Angel, na Venezuela. Então, a água mais fria dessa cachoeira afunda após colidir com a que fica ao redor e é menos densa. A montanha mais alta do mundo também está submersa, pelo menos em parte. Se você colocá-la lado a lado com aquela que é considerada a mais alta, o Monte Everest, este seria como uma colina em comparação com o Mauna Kea. Este é uma montanha gigante, mas também um vulcão que fica metade acima e metade debaixo d'água. Da base ao topo, são mais de 10.200 metros, quase 1,5 km a mais que o Everest. O Titanic quase sofreu uma colisão alguns dias antes de atingir um iceberg e afundar. Isso foi algo que um comissário do navio escreveu em uma carta para sua esposa. Ele mencionou que quando o transatlântico estava deixando cais, em abril de 1912, quase se chocou com o SS City, de Nova York. A equipe de comando conseguiu evitar a batida e partiu para a jornada que mais tarde se tornaria um dos maiores mistérios da história moderna. Então, um acidente no porto poderia ter salvado todas aquelas vidas. Uau! Todos nós temos impressões digitais únicas e impressões na língua que nos diferenciam uns dos outros, mesmo os gêmeos idênticos. De maneira semelhante, você pode identificar leões por meio dos padrões de seus bigodes. Na década de 1960, os cientistas descobriram que é possível diferenciar cada um a partir dos bigodes, que ficam em cada lado do rosto em fileiras. Se você chegar perto, um pouco mais perto, bem, talvez apenas acredite em mim. Há uma certa espécie de peixe predador que pode andar em terra. Não é um cenário de filme, é mais como um pesadelo. Esses animais são chamados peixes cabeça de cobra e às vezes saem para procurar comida em solo. Eles evoluíram para ter brânquias e um órgão especial que lhes permite respirar oxigênio, localizado em seus arcos branquiais. Assim, esses peixes não precisam ter pressa para voltar à água. Eles se arrastam com as barbatanas e podem se mover por até uma distância de 400 metros. Essas criaturas chegam a mais de 6 quilos e vivem em locais diferentes como Flórida, Califórnia e Nova Inglaterra. Como se não fossem assustadores o suficiente, os peixes cabeça de cobra são nativos da Ásia e da África, o que os torna uma espécie invasora na América do Norte. Isso significa que não possuem predadores naturais, então sua população pode crescer sem controle. Ah, meu Deus! Já se perguntou o que os bichos de pelúcia fazem amarrados à frente de enormes caminhões? Esses brinquedos são como as figuras decorativas que adornam as proas dos navios. Esses símbolos ou mascotes são uma forma de navios e caminhões marítimos revelarem sua identidade ao mundo. Eles parecem carregar a mensagem de que os caminhoneiros são inofensivos e brincalhões. Talvez essa necessidade exista porque as pessoas veem esses enormes caminhões de suprimentos como bestas gigantes que dominam as pistas nas estradas e que dizem para você se afastar. Às vezes, há bichos de pelúcias amarrados na frente de caminhões de lixo. Muitas vezes são brinquedos resgatados do lixo. Eles podem estar envelhecidos e imperfeitos, mas ainda trazem ao veículo um pouco de calor e personalidade. A mesma coisa com aquele adesivo de para-choque que você tem no seu carro. É tudo uma questão de personalização. Se você estivesse em Marte agora, provavelmente seria capaz de ouvir os ventos. Pesquisadores de sensores instalados ali captaram as vibrações que foram os primeiros sons registrados do vento marciano. É possível escutar em um nível de decibéis dentro do alcance que os humanos podem perceber, mas seria preciso de uma pequena ajuda de fones de ouvido. Há quase 50 anos, o francês Michel Lotito assumiu uma tarefa muito incomum: comer um avião Cessna 150. Desde criança, ele desenvolveu uma tolerância bastante incomum para engolir coisas perigosas. Ei, onde estava a mamãe dele? Na verdade, ele tinha uma condição rara, que o deixava com fome de coisas que geralmente não são consideradas comida. Tipo brinquedos, grama ou, neste caso, um avião inteiro. Levou 2 anos para terminar esta grande refeição cheia de metal. Então o cara decolou.
Vênus é o único planeta do nosso sistema solar que gira no sentido horário. Em seus estágios iniciais, o sistema solar era apenas uma nuvem rodopiante de gás e poeira, como eu no jardim de infância. Em algum momento, ele colapsou em um disco giratório e o Sol permaneceu no centro. Por causa disso, todos os planetas se movem em torno da estrela central aproximadamente no mesmo plano. Os planetas também giram na mesma direção, no sentido anti-horário se você observá-los de cima. Pelo menos a maioria deles. Urano caminha de lado e Vênus na direção oposta. Isso provavelmente acontece por causa de asteroides gigantes que tiraram esses dois do curso há muito tempo. A maior parte do nosso planeta é coberta de água, mares, oceanos, lagos, rios, mas se toda essa água evaporasse e voltasse a descer na forma de uma tempestade gigante, todo o nosso planeta seria coberto por mais de 2 centímetros de chuva. As coisas são um pouco diferentes com o ouro. A quantidade do metal localizado no núcleo do nosso planeta poderia cobrir a Terra em uma camada que chegaria até a altura do joelho. Sim, há um estoque de ouro bem lá no fundo. Ele afundou quando o nosso mundo ainda estava na fase de formação e o metal ainda estava em estado fundido. Mas não podemos mais alcançá-lo. Fazer o quê? Talvez você pense que isso é possível ver arco-íris durante o dia, mas eles também podem ocorrer à noite. Este fenômeno óptico raro, chamado arco-íris lunar, ou arco lunar, acontece quando a luz vinda da Lua é refratada através de gotículas de água no ar. Os arcos lunares geralmente são muito fracos e raros, porque mesmo a Lua cheia mais brilhante ainda produz muito menos luz do que o Sol. O inventor do micro-ondas não pretendia realmente criar o dispositivo que conhecemos hoje. Na verdade, ele estava testando um magnetron de radar, que é algo como um apito elétrico que produz ondas eletromagnéticas vibrantes. Verdade. Enquanto estava testando e experimentando aumentar o nível dos tubos de magnetron, o cara viu que a barra de amendoim no bolso dele havia derretido. Então testou esse mecanismo novamente, mas dessa vez usando grãos de milho e um ovo. Aí percebeu que havia encontrado algo potencialmente muito mais útil do que aquilo que originalmente estava tentando resolver. Além disso, ele poderia esquentar o almoço. A árvore tropical mais alta do mundo tem 100 metros de altura e mais de 81 mil quilos. Isso é maior do que um avião a jato. Você pode visitá-la na ilha de Bornéu, na Malásia. Um dos alpinistas locais conseguiu chegar ao topo para obter a medida oficial. O vento estava muito forte e foi uma subida bem assustadora, mas valeu a pena porque, uau, a vista era magnífica. E acho que o cara se tornou o primeiro abraçador de árvores. Nos tempos medievais, era possível encontrar sapatos com 60 centímetros de comprimento. As pessoas adoravam calçados pontudos, que foram populares por vários séculos, a partir do século XII. Elas enchiam as pontas com lã, musgo, grama ou cabelo. Uma outra forma de preencher o espaço vazio era apoiar os sapatos com barbatanas de baleia, porque assim conseguiam manter a forma. A moda sempre muda, então no final do século XV, eu não estava por perto, as pessoas começaram a usar calçados curtos e quadrados, semelhantes ao formato do casco de uma vaca. Sim, essa foi uma declaração de moda, com certeza. Você já se perguntou o quanto as formigas são fortes? Quero dizer, realmente, por exemplo, as tecelãs asiáticas são capazes de transportar objetos com cerca de 100 vezes o próprio peso corporal. Considerando sua pequena escala, carregar objetos pesados não tem tanto a ver com força muscular, e sim com uma boa aderência. As formigas têm almofadas adesivas autolimpantes em seus pés. Isso as ajuda a variar o tamanho da área de contato no solo. É assim que conseguem manter o equilíbrio com seu fardo, mesmo quando estão se movendo de cabeça para baixo. Nossa Lua é tão legal que tem seu próprio fuso horário. Sim, isso significa que você pode contar o tempo enquanto estiver lá. Em 1970, o astrônomo-chefe de um dos planetários dos Estados Unidos projetou um relógio para caminhar na Lua. O relógio mede o tempo em algo que ele chamou de lunação, que é o período que a Lua leva para girar e orbitar em torno do nosso planeta. E cada lunação dura quase 30 dias terrestres. Assim, os pesquisadores usam um sistema especial chamado de horário lunar para o satélite. E acho que está na hora de eu ir. Tchau!